Esse vídeo explica a aula de português do dia 2 de julho, página 232. Na aula anterior, a gente estava falando sobre vírgula, tá? O uso da vírgula. Então, aqui nessa atividade tem essas frases aqui, tá? Cada frase deveria de ter uma vírgula, tá? E então vocês vão colocar no lugar certo, a vírgula. Aqui tem: no parque, as crianças procuraram um lugar para o piquenique. Então, presta atenção na minha leitura, ó. No parque, aí eu faço uma pausa. Depois eu falo todo o resto dessa frase sem dar pausa nenhuma para respiração. As crianças procuraram um lugar para o piquenique. Tá? Então, no parque ficaria separado desse resto da frase. Tá? A vírgula viria aqui. Tá? Então, está separando a informação de que eles estavam no parque e a informação que eles estavam procurando um lugar. Certo? Então, você pode colocar, por exemplo, a vírgula depois desse as. No parque, as crianças procuraram um lugar para um piquenique. Não faz sentido você separar essa palavrinha as faz parte dessa informação, tá? Não dessa. Então não fazia sentido colocar aqui ou aqui a vírgula, certo? Então presta atenção nas informações, por exemplo, no parque e que as crianças estavam procurando o lugar para piquenique. Aí dá para separar com vírgula, tá? E outra coisa, ver todas as palavras que fazem parte daquela informação, tá? Se fosse separar só o no, vírgula, parque, não faz sentido, tá? Então a vírgula está separando as informações. Aqui a localização, aqui o que elas estavam fazendo. Então, ó, presta atenção na leitura da B. Minhas frutas prediletas são morango, pera e banana. Minhas frutas prediletas são morango, pera e banana. Aonde eu fiz uma pausa? Eu fiz uma pausa entre um item e outro da lista de frutas, tá? Então, a gente já conhece essa regrinha que entre um item e outro de uma lista de coisas, a gente põe uma vírgula separando. E antes do último item, a gente põe a letrinha E, certo? Então, ó, minhas frutas prediletas são morango, pera e banana. Tá? Então, vocês vão encontrar aqui frases que tem que usar a vírgula para separar os itens. Frases que você põe a vírgula para separar as informações. Tá? Após o nascimento do irmão, Paula se tornou a irmã mais velha. Então, deu para escutar a pausa que eu fiz? Foi bem aqui, ó. Após o nascimento do irmão. Então, aqui tem uma informação. Quando foi que aconteceu isso daqui? Tá? Então, aqui tem uma informação. Depois de Paula em diante, tem outra informação na mesma frase. Após o nascimento do irmão, Paula se tornou a irmã mais velha. Então, aqui tem um fato, e aqui tem quando, a partir de quando aconteceu esse fato aqui com ela, certo? João sempre tem canetas, lápis, borracha e apontador sobre a mesa. Presta atenção nas minhas pausas, tá? João sempre tem canetas, lápis, borracha e apontador sobre a mesa. Mais uma vez aqui a gente tem que usar vírgula separando um item do outro. Tá? Em casa, Felipe estuda as matérias. Li errado. Em casa, Felipe estuda as matérias do dia seguinte. De novo, presta atenção na minha pausa. Em casa, Felipe estuda as matérias do dia seguinte.
Então, ó, aqui eu fiz uma pausa porque vai separar aonde acontece esse fato aqui, certo? Depois do jogo de vôlei, também li errado. Depois do jogo de vôlei, as crianças comemoraram a vitória. Essa daqui eu vou deixar para vocês colocarem a vírgula, tá? Sem eu falar nada. Presta atenção na minha pausa. Depois do jogo de vôlei, as crianças comemoraram a vitória. Agora, na outra atividade, vocês vão associar, tá? Vocês vão unir o, o começo vão unir o pedaço de frase que está no A e vão unir com o que está no B, tá? Então, aqui começa a frase, tá vendo? Começa com letra maiúscula, tá? Só que ela não termina, tá vendo que não tem um ponto? Vocês vão achar aqui qual é a continuação dessa frase, tá? E vocês têm que usar, ó, você vai formar a frase, né? Unir os dois pedaços e usar os dois pontos, tá? Então, tem que usar os dois pontos. E, ó, dessa vez eu quero que escreva no caderno, porque aqui não vai dar pra gente unir as frases, tá? Eu não quero que faça ligação, eu quero que escreva a frase completa, tá? Então, põe data no caderno, escreve português, pode copiar aqui o enunciado, tá? Ou então põe só as respostas, só as frases, tá? Se você está escrevendo com letra cursiva, não esquece de começar com letra maiúscula a frase e por ponto final quando você termina, tá? Então eu vou ler para vocês e fazer a primeira com vocês, tá? A brincadeira deverá ser organizada da seguinte maneira: quando eu estou indicando aqui na frase que eu vou explicar alguma coisa, tá? Aqui por exemplo, nessa frase eu vou explicar como é a brincadeira. Então, aqui vai 2 pontos. E depois dos 2 pontos vem a explicação que eu avisei que ia dar. A brincadeira deverá ser organizada da seguinte maneira: 2 pontos. É isso que você vai escrever no caderno. Depois dos 2 pontos, você vai achar aqui a continuação da frase, nessas outras aqui, tá? Então, da seguinte maneira: bebidas, bolo doce, salgados? Nada a ver, né? Era uma viagem em família de que jamais esqueceriam? Não estou falando de viagem, estou falando de brincadeira, então não é. Farinha, ovos, açúcar, leite e banana? Também não vou usar ingredientes de uma receita numa brincadeira, né? Todos os alunos explicaram uma parte do texto. Então não tem nada a ver com brincadeira ler o texto, né? Agora, as crianças maiores formarão os grupos e os menores distribuirão as peças dos jogos. Então, ó, aqui está dando a explicação do que é para ser feito para organizar a brincadeira. Então, depois aqui dos 2 pontos, vocês vão copiar. As crianças maiores formarão os grupos e as menores distribuirão as peças dos jogos. Bom, então depois dos 2 pontos, ó, a gente continua com letra minúscula, tá? Só começa com letra maiúscula, começo de frase é o nome de gente, tá bom? As outras eu não vou ler, tá? Que eu quero que vocês façam sozinhos, tá? Então, você vai usar sempre os 2 pontos, tá? No final desse pedaço das frases e depois copia o resto, tá bom? Não esquece letra maiúscula, ponto final. Cada frase você começa numa linha diferente, tá? Então é isso. Qualquer dúvida pode mandar mensagem.